Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. No Com a Palavra de hoje, vamos falar sobre o trabalho da Escola de Teatro Sérgio Manberti, aqui em São José dos Campos. Por ser uma forma lúdica de estimular a comunicação e a criatividade, o teatro auxilia no desenvolvimento da consciência individual e social de crianças e jovens para o crescimento e a introdução à vida adulta. Aqui em São José, a Escola de Teatro Sérgio Manberti desenvolve um trabalho constante no aprofundamento da linguagem teatral com a finalidade de montar peças que contribuam com a formação de público. Ficou curioso e quer saber mais sobre este assunto? Acompanhe agora o nosso programa e entenda mais sobre o tema. Com a palavra, o ator e diretor Eric Garcia. Como começou a sua carreira no teatro? Começou, na verdade, quando eu tinha 18 anos, né, tinha sempre esse desejo de buscar algo diferente ali, só que não sabia o que era ainda, né? O mais engraçado de tudo é que, assim, quando você se começa a se envolver nessa questão, a gente tem que sempre tomar algumas decisões, né? E uma delas foi deixar de lado muitas coisas que eu gostava, algumas amizades, algumas coisas, porque a gente tem que se dedicar para aquilo. Então eu lembro que eu cheguei para um grupo de amigos que a gente sempre saía, sempre ia para as festas e tal. Eu falei, gente, gosto muito de vocês, mas eu estou tomando um outro rumo ali que não tem nada a ver com isso que a gente vive hoje, né? Então, aí foi muito bacana isso, porque foi uma primeira abordagem pessoal, né? Me distanciei para tomar outras atitudes ali. E nesse processo, né? Ainda nesse início, deixei emprego, deixei faculdade, deixei amigos e fui buscar esse lugar novo, porque é uma questão mais pessoal de decisões, né? Lembro que como eu larguei tudo, não tinha dinheiro para nada, né? Aí eu fui bater na porta de um teatro, de uma escola chamada CAC von Morchagas, que ficava antes no Monte Castelo, aqui em São José, né? Passei, vi a fachada lá e fui procurar lá. Aí me receberam muito bem, né? Só que aí eu comentei, gente, eu não tenho dinheiro, né, mas sei trabalhar. Então eu fiz, eles aceitaram essa proposta, então sempre trocava serviços a troco do curso. Então arrumava uma tomada, limpava o chão, chegava mais cedo, fazia todo esse processo, né. Esse foi o início, né, do trabalho todo. Daí a gente vai se enganjando, vai criando oportunidades. Vai aparecendo as pedras no caminho, né? Aí, ora, arruma um emprego ali, arruma um trabalho aqui e vai desenvolvendo até achar, não, eu quero viver disso e como? A pergunta que sempre ficava é como viver disso, né? Nesse lugar que a sociedade vai impondo pra gente vários obstáculos também, né? Esse foi um princípio de uma caminhada até esse hoje, por exemplo. Como nasceu a Companhia Independente de Teatro? Então ela nasceu, claro, desse princípio, né? E juntamos várias pessoas que tinham o mesmo interesse. Na época um grupo era de 17 pessoas, né? E esse coletivo foi num crescente, ficamos juntos aí, esse coletivo, 1 ano. A gente, na verdade, tinha a ideia de ter o próprio espaço. Então tem um espaço aqui em São José, que fica aqui no centro, que era um espaço do Sintra Louças, que fica a uma rua abaixo ali da Nelson Dávila. Ali era um teatro, eu acho que muita gente não sabe que ali era um teatro, gigante aquele lugar, né? Só que estava abandonado. E a gente na época teve o contato com esse sindicato, né, e fez uma conversa, a gente reestrutura, né, e deixa ele ativo para a comunidade, porque tinha a comunidade ali da Santa Cruz. Então a gente fazia as atividades culturais ali e também a própria comunidade começou a usar aquele espaço abandonado. Então eles faziam carnaval, faziam ensaio e a gente movimentava, fazia curso gratuito. Às vezes tinha curso que a gente proporcionava com um baixo custo para ajudar na manutenção, né? Aí foi surgindo o nome da Companhia Independente de Teatro, porque a ideia era se tornar independente, não se tornar um grupo que necessitasse de um edital, necessitasse de apoio de governo. A gente foi nesse movimento de envolvimento da comunidade como o princípio do teatro, né? Antes não existia edital, era o artista que tinha que se movimentar com o seu público, a gente tinha essa ideia. E é por isso que surgiu o nome Companhia Independente de Teatro
E nesse processo todo, cada um foi achando o seu rumo, foi achando o seu caminho, e eu fui ficando, aí eu assumi por toda parte o nome da Companhia Independente de Teatro. Quais foram os maiores desafios enfrentados pela companhia? Vários desafios. Um deles é o desafio pessoal, né? É você ter um emprego comum, vou chamar assim, né? E a partir daí você desenvolver uma agenda em que você possa desenvolver o seu trabalho artístico, né? Que não deixa de ser um trabalho, né? Que aí nesse meio do caminho é um dos obstáculos, que é a questão social mesmo. Ah, isso não é trabalho. Ah, você faz teatro, mas trabalha com o quê? Tem todo esse aspecto que são barreiras. Às vezes a gente não percebe, mas são barreiras que vão colocando, e você tem que quebrar a barreira de enfrentar esse desafio de mostrar, não, isso é um trabalho, eu sobrevivo disso. É entretenimento? É um trabalho artístico onde você desenvolve a sua expressão e comunicação? Mas não deixa de ser um trabalho, a gente tem que ser remunerado por isso, né? Então é uma das barreiras ali sociais que a gente acaba enfrentando. E as outras é também a questão financeira, que acaba influenciando, né? Então, assim, como é independente, onde captar recurso? Né? O recurso vem da gente? Como é que é isso? Então, essas barreiras sociais, essas barreiras financeiras, a gente, nesse lugar do desenvolvimento pessoal mesmo, o que eu preciso fazer para? Né? Então, assim, tem esse lugar de sempre estar no coletivo, né? E a gente vai nessa movimentação de se ajudar mesmo. Ó, a gente precisa montar o espetáculo e vender esse espetáculo, então cada um faz uma contribuição. E a barreira deixou de ser barreira, pelo simples código da independência, entende? Então, assim, tem esse lugar do engajamento, da dedicação, para suprir esse lugar, mas as barreiras são as comuns, né? O social, o financeiro, né? Como qualquer profissão comum, né? O social, o financeiro, você precisa, não precisa, como é que é? E o grupo tem esse lugar que vai adquirindo a sua, não só a sua independência, mas também é uma empresa, porque faz o investimento, né? Tem que ter o retorno da bilheteria, ou de repente é um comércio que faz o investimento, enfim, né? Aí vai para uma outra resolução, né? Mas as barreiras são comuns, como qualquer outra. Qual foi a motivação para fundar o Teatro Sérgio Manberti em São José dos Campos? Ela veio de uma motivação, assim, de um período aí de 10 anos superando várias barreiras, né? De tentando entender a comunicação, entendendo a questão artística da própria cidade, a necessidade daquilo. E a minha necessidade, né? Chega um momento que a gente está nesse processo de aprendizagem, troca, grupo, aí o que está acontecendo, como é que é, e eu comecei a perceber a necessidade de formação, né, das pessoas que fazem teatro. Então, a partir dessa necessidade, veio essa ideia de se fundar uma escola, ainda não com o nome do Sérgio, né, mas essa necessidade veio de proporcionar formação para essas pessoas que têm esse interesse. Aí, o surgimento do nome Sérgio Manberti veio a partir de um trabalho que eu estava fazendo, que era um monólogo do Hamlet, né, uma obra de Shakespeare, como autor, e eu estava nesse processo. Aí tinha um grande envolvimento também sobre a ditadura militar, né, que é o Vladimir Herzog e tal, tinha uma pesquisa muito profunda sobre ele, que foi morto na ditadura, é uma morte muito, muito conhecida, né, principalmente pelos jornalistas ali. E nessa pesquisa eu fui para uma missa ecumênica do Vladimir Herzog de 40 anos, lá na Praça da Sé. Aí eu conheci algumas pessoas da própria família do Vladimir Herzog e conheci uma outra pessoa que conhecia o Sérgio e se interessou pelo trabalho que eu estava fazendo. E a gente foi se comunicando, foi se falando e de repente quando eu vi, ele me colocou em contato com o Sérgio Manberti, porque aí estava, a princípio era só uma conversa sobre a ditadura, porque o Sérgio conheceu a família, conheceu porque faleceu, né? Conheceu a família do Vladimir Herzog e o próprio Vladimir. Então isso deu uma grande potência na pesquisa, né? A partir daí a gente começou a se comunicar, a se falar, ele começou a ver as ideias, os projetos, uma escola aqui no Vale do Paraíba que representasse esse lugar da formação e tal. E foi onde ele aceitou, depois que eu fiz um convite, para ele ser homenageado a partir com o nome dele, numa escola aqui no Vale do Paraíba, né?
em São José dos Campos. Aí de muito bom grado, assim, aceitou, ficou muito feliz e foi por isso, né? Foi por essa motivação, por essa necessidade de trazer uma formação aqui para o Vale do Paraíba. Mas um detalhe, não que as pessoas não tenham formação, mas a necessidade de sempre estar formando e construindo pensamentos também com um coletivo, com pessoas que buscam, né? Então, nesse lugar, a gente não é o único, é bom deixar claro isso, né? É uma contribuição que a escola tem para a cidade e para o Vale. Como funciona a produção de um espetáculo teatral? Numa produção de um espetáculo, a gente pode pensar em vários níveis, né? Vamos pensar assim, um nível amador. Então vamos falar da igreja, né? A igreja tem como motivação a fé, né? E a fé, ela movimenta muitas coisas. Então você reúne pessoas e essas pessoas sem esses grandes conhecimentos se movimentam e faz uma produção de espetáculo da forma delas. É uma forma de se fazer, né? Aí você vem para uma forma amadora que não é no campo religioso. Aí que vem até mesmo a formação profissional, de entender como é que eu faço, como é que eu estruturo um texto, como é que eu pego um texto, como é que eu pago a autoria, precisa pagar direitos autorais, como é que funciona todo esse processo. E normalmente, numa montagem amadora, não tem esses conhecimentos, esses caminhos. Então acaba eles criando também uma peça de improviso, acaba formatando o texto por eles mesmos e indo. Só que não é uma regra, né? É muito aberto de acordo com a necessidade daquele grupo, o que ele quer dizer e como que ele vai produzir aquilo. Pode ser por eles, pode ser por família, né? Pode ser por um edital que às vezes eles consigam, mesmo não sendo profissionais. Aí se você entrar no campo profissional, aí sim exige uma outra coisa, né? É uma equipe extensa que está envolvida, diretor de produção, os atores, preparação de elenco, mas preparação de elenco existe mais no Brasil, né? Porque normalmente o diretor não é ator. Ele não prepara ator ou atriz, né? Então tem essa função não só também no teatro, mas também no cinema, enfim, entre outros mecanismos. Falando dessa produção profissional, essa equipe é gigantesca, figurinista, aderecista também, um monte de coisa ali envolvendo esse processo, cenário. Aí dentro dessa produção profissional, aí sim tem muita gente que busca edital, né? Lei Rouanet, enfim, PROAC, entre outros editais do governo para conseguir captar recursos para poder produzir o espetáculo, né? Para poder pagar essa equipe toda. E a outra forma que eu faço nessa produção é independente. Eu invisto por minha conta, né? Eu faço investimento no cenário, no figurino, na direção, né? Porque é uma empresa que está investindo em um produto e esse produto vai ser vendido. Não só a comunicação artística, mas também como a comunicação do próprio produto ali, da saída, né? Então tem esses formatos de produção de acordo com a necessidade e o pensamento de cada momento, né? Seja independente, seja profissional, seja amador. Então não existe uma regra de, faz assim que vai dar certo, entende? É de acordo com a sua necessidade, mais ou menos esses formatos assim que normalmente acabam fluindo e acontecendo. Neste primeiro bloco, conhecemos detalhes da carreira do ator e diretor Éric Garcia e os desafios vividos na companhia de teatro independente criada por ele aqui em São José. Logo após o intervalo, vamos descobrir como funcionam as aulas de teatro. É logo mais, não saia daí! E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos descobrir como estão as oportunidades para desenvolver um trabalho teatral em São José dos Campos. Vamos entender também a importância do teatro na formação do desenvolvimento social dos indivíduos. Com a palavra, Éric Garcia. Como é a procura por aulas de teatro em São José? Vamos falar assim, da cidade e do Vale do Paraíba, porque lá na escola a gente tem alunos da cidade e do Vale. Tem gente de Minas, tem gente que mora em Campo Jordão, tem gente que mora aqui, tem gente que mora em Jacareí, em Guará, em Ubatuba. É gente do Vale que vem procurar o fazer teatral, né? Aqui na cidade a gente tem, por ser assim, vamos lá, 700 mil habitantes, né? Eleitores aí, 500 mil que fazem o voto, né? Essa média mais ou menos.
a busca, na verdade, é de acordo com a própria divulgação, porque a pessoa busca se ela encontra, ou às vezes ela está ali nessa procura, mas a gente recebe muito e-mail todo dia, recebe ligação todo dia, né? Buscando esse lugar. Então, aqui em São José a gente tem assim uma busca bacana, né? Do Vale também é uma busca muito interessante e eu percebo que tem um interesse maior sobre essa questão artística do próprio fazer teatral, seja para o desenvolvimento pessoal ou seja para o profissional, né? Mas a busca, ela de pós-pandemia foi muito mais. Pós-pandemia, não é pós, não vou chamar nem de pós, vou até voltar a isso. Pós esse momento que a gente mais intenso que a gente viveu da pandemia, a busca está aumentando por uma comunicação social maior. Então, abriu um leque, né, desse encontro com a arte. Qual o perfil das pessoas que buscam aulas de teatro? O perfil mudou um pouco, porque por ficar muito fechado, a necessidade psicológica mudou, porque eu quero fazer alguma coisa diferente, né? Eu quero me desenvolver, enfim, cada um vem com uma necessidade diferente. E esse perfil também se mistura com o lado profissional. Você está assistindo TV, assistindo cinema, filme, tem uma coisa, nossa, eu quero fazer isso, e vem, mas sem grandes como fazer, né? E a pessoa acaba buscando como uma experiência. Eu quero ser profissional, mas será? Aí ela vai nessa busca, experimentando um curso livre, por exemplo, entendendo todo o processo, o que é necessário fazer para ser ator e atriz, entende? E até mesmo diretor, enfim, figurinista, esse lugar da própria comunicação dentro daquilo que se está buscando. Então a necessidade do desenvolvimento pessoal, a necessidade profissional, simplesmente por um engajamento social, né? Eu quero me envolver mais com as pessoas, eu quero ouvir, eu quero falar, né? E às vezes a pessoa não consegue se comunicar. E o teatro, ele também traz esse lugar da comunicação, como você se abrir e se comunicar e trocar ideia com aquela pessoa, com aquele grupo social que você está se envolvendo. E é claro, cada um vai suprindo uma necessidade diferente, né? E tem necessidades diferentes, e uma dessas é a mais procurada, envolvimento social, a desinibição, ou a própria comunicação, né, ou o engajamento profissional, e um menor é o próprio ego, né? A gente, eu quero fazer teatro, ser ator e atriz só para sustentar o ego. E quando a pessoa percebe que isso não é o suficiente, ela desiste, né? Porque é o processo. E tem gente que se enganja muito e vai nesse lugar de profissional e entende, vai para o treinamento e acha esse lugar assim. Então é um pouco aberto e isso acaba sendo o mais procurado, essas necessidades que eu acabei de dizer para você. Qual a contribuição do teatro na formação dessas pessoas? O teatro, ele contribui de diversas formas, não só na comunicação, mas também no desenvolvimento pessoal, na sua percepção física, né, no autoconhecimento do seu próprio corpo, da sua respiração. Contribui também para você entender as suas necessidades, as suas dificuldades e onde você precisa trabalhar, né? Então, tem pessoas, um exemplo, tem pessoas que têm dificuldade na fala. O teatro, ele contribui para que você encontre esse caminho, mas só vai contribuir se você aplicar o treinamento. Então, aí vem a questão do desejo da própria pessoa em querer mudar. E a gente, quanto professor também, vai brincando com essa pessoa no sentido de brincar, de jogar, provocando ela ou ele a achar esse caminho aos poucos, né? Porque cada caminho vai ser um caminho diferente. Então ele contribui nessa comunicação, contribui nessa percepção física, contribui nessa comunicação social que essa pessoa vai estar inserida, contribui no trabalho, né? Administrar conflitos acontece bastante. Existem muitos conflitos porque existem ideias diferentes, né? E como administrar isso? O teatro, o espetáculo em si, ele proporciona isso, porque é a arte do como fazer, né? Então, como eu vou desenvolver esse trabalho com essa pessoa? Ela tem uma ideia diferente de mim, ou eu jogo com ela, ou eu vou contra, mas se eu for contra o conflito, não faço eu, nem ela faz. Então, a gente tem que achar isso como um acordo. E a comunicação é a melhor forma. Ceder também.
aceitar, né, experimentar as ideias do outro. Ó, não funcionou, mas agregou na ideia. É todo esse lugar que o próprio teatro vai trazendo, né? Não é uma ideia formada do espetáculo. Eu tenho uma ideia, vamos experimentar. Deu certo? Ok ali, né? Se não deu certo, não vamos usar agora, mas vamos usar depois, né? Isso está tudo bem, porque vai ficando na nossa caixinha, que eu chamo de nuvem, né? Vai deixando na nossa nuvem aqui, guardada, uma hora a gente puxa ela em algum momento, né? Então ela contribui com todos esses aspectos e, claro, muito mais coisas, mas sintetizando essa contribuição. Como é a evolução do teatro em São José? Sobre a evolução da questão cultural no município, ela vai num crescente. Isso é um fato, né? Porque as coisas vão se modificando, vão indo. É claro, se você tem um edital lá atrás de 10 mil reais, hoje você tem de 100 mil, aí você diminui para 50, você perdeu. Mas você não pensa o quanto você ganhou, né? Mas aqui a luta cultural ela vai avante, porque quanto maior o valor edital, mais grupos você alcança, né? Então, hoje a gente pode falar que houve sim uma diminuição nos editais, né? Nos valores, o ganho dos grupos foi menor, então eles tiveram que se engajar mais em mais funções dentro da produção, porque o valor é menor. Mas sempre está num crescente, e é um termômetro, né? Hoje você tem a questão da própria pandemia e tal, de que foi causado, mas assim, é difícil trazer esse termômetro mesmo, tá bom, tá ruim, é o lugar híbrido, né, do fazer, assim. Se eu falar que tá ruim, parece que eu estou falando mal de um governo, se eu falar que tá bom, parece que eu estou falando bem de um governo que está funcionando. Eu acho que não é essa a questão, né, a questão em que, como estamos como artistas, o que fazemos com o que temos hoje, né. Eu acho que é essa grande questão que não é uma pergunta que pode ser respondida de uma forma muito fechada, sabe? Eu acho que é uma pergunta que sempre vai ter que estar aberta para refletir sobre cada momento, assim. E o Com a Palavra vai para um breve intervalo e na volta você confere o que mais cativa um ator ou atriz a seguir a carreira no ramo e quais os obstáculos que eles enfrentam ao longo do caminho. É daqui a pouco. Estamos de volta? No último bloco de hoje, o Com a Palavra vai mostrar quais são as dificuldades dentro do trabalho teatral e dar dicas para quem procura a arte de atuar de maneira profissional. Com a palavra, Eric Garcia. Quais são os maiores desafios do ator de teatro? Volta um pouquinho lá atrás nessa ideia de você romper a questão social com que as pessoas veem o teatro. Porém, eu sempre também incentivo a gente tem que alcançar aquele público que gosta de teatro, que gosta da arte. Esse é o nosso público. Aquele que não gosta, infelizmente, a gente não vai acessar ele não vai vir, né? Então, e são muitas pessoas que gostam. Se a gente parar para pensar, pegando um termômetro que eu tenho lá na própria escola, né? Antes da pandemia, 180 alunos. Hoje a gente está subindo de novo, está com uma média de 140 alunos, né? Nesse momento. São 140 pessoas, 140 famílias, né, que estão nessa busca. É pouca gente? Para falar de teatro, não. Para falar de teatro, é muita gente. 140 pessoas nesse momento buscando fazer teatro é muita gente. Nesse lugar que a gente vive hoje do próprio preconceito, né? Tem alunos que falam, mas se vai fazer teatro, vai morrer de fome. Em todo esse lugar que a sociedade vai colocando. E mesmo assim, a gente tem essa busca e a pessoa que busca vai rompendo esses preconceitos, né, nessa formação. E fazer teatro é sempre um grande desafio, hoje. E sempre foi, eu acho que sempre vai ser, porque a gente como sociedade é novinho, né? Eu sou nascido em 83, era do Walkman, era do disco, né? Tem gente que nasceu recentemente que nunca ouviu falar disso, ou seja, a gente para pensar, é um nada, né? A gente está no começo praticamente da humanidade e romper esses preconceitos ainda está nesse caminho extenso de resistência, né? Para falar, eu trabalho com teatro, sou ator, atriz. Que legal, uau, entende? Ou a família vai ser ator e atriz, da mesma forma que se incentiva, vai ser advogado, vai ser engenheiro, vai ser médico, entende?
ou vai ser jornalista, né, ou entre outras profissões, né, que não se caracterize como um hobby, né, caracterize como uma profissão. Então a resistência ela vai ser eterna, não vai mudar. Qual conselho você daria para alguém que quer ser ator profissional? Esse lugar do conselho ele é complexo. Então acho que o conselho é mais essa troca de experiência mesmo, é experimentar, né? Se você tem um pequeno desejo, experimente. Acho que você por si só vai descobrir o caminho, né? E uma vez que você experimenta, você vai achando o seu caminho e você vai trilhando e quebrando as suas pedras ali aos pouquinhos, mas não desistir. Uma coisa que é muito bacana, se o seu coração pedir para você ir, você vai. Se você perceber que o seu coração não está pedindo, né, que é algo que não é de coração, sai, vai fazer outra coisa. Acha o que o seu coração manda e vai nele, é o que importa. Eu acho que o conselho principal é você, seu coração manda e você executa e rompe todas essas suas barreiras, sabe? É seu, ou a sua busca. O que é mais atraente no trabalho teatral? A própria comunicação da sua arte, é ver que aquilo que você está desenvolvendo está chegando, né? Então, por exemplo, nesse momento, a gente está com uma estreia ensaiando o espetáculo Frankenstein, né? E muita gente conhece essa obra como uma criatura verde com parafuso no pescoço. E é além disso essa obra, né? E a gratidão e esse lugar do uau, eu estou conseguindo desenvolver esse trabalho, fazer essa comunicação com essa obra de uma autora feminina na sua época, né, que foi rejeitada por um monte de homens, escritores, e de repente essa obra é o que é hoje, escrita por uma mulher. Então, assim, essa representatividade hoje traz gratificação, né, de poder representar essa obra escrita por uma mulher, né, hoje, atualmente, dirigida também por uma mulher, e a gente vai nesse lugar de romper, então, esse lugar gratificante de estar envolvendo muitas pessoas, né, independente do gênero. Tem alguma peça ou espetáculo que te marcou mais em sua carreira artística? O que marcou bastante nessa construção, na verdade, não é uma coisa, eu acho que é uma série de coisas que vão marcando você e vão dando um caminho, né? Hoje, atualmente, o que me marca muito é essa construção da obra do Frankenstein, né? Que Frankenstein, na verdade, é o doutor, a criatura não é o Frankenstein, muita gente confunde isso, né? Então, quando você olha essa obra da Mary Shelley, que é a autora que escreveu Frankenstein e tem esse lugar da criatura, isso é muito mais importante para mim hoje. Então, assim, não é o que foi, é o que está sendo, né? Eu acho que o que está sendo para mim hoje é construir esse trabalho do Frankenstein sob o ponto de vista dessa criatura, a partir da angústia também do autor, enfim, da autora, né? É isso que está sendo importante nesse momento, que é o que mais valioso agora. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!